Jesus chegou! Olá, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Muito bom, né? Estar aqui novamente para falar da palavra do Senhor para todos vocês. Que gostoso a monitora Jennifer, né? Está participando conosco, é muito bom. Logo, todas vão estar aqui também, tá bom? Hoje nós vamos fazer a oração inicial e depois a gente vai conversar sobre a aulinha. Vamos lá, monitora, ora daqui, vocês daí, hein? Fala, eu falo e vocês repetem. Fecha os olhinhos, se concentra bem, porque agora a gente vai falar com Deus, tá bom? Senhor Jesus, graças te dou por mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, por poder estudar a tua palavra. Abençoa, Senhor, a todos da minha família e de todo o mundo. Amém? Vamos lá, vamos louvar e já a gente volta, tá bom? Vamos lá, todo mundo louvando, hein? Bem animados. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Feitiço amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Quem pintou o mundo? Quem escolheu a cor? Feitiço amarelo, pôs o verde na floresta e o vermelho em uma flor. Quem pintou o mundo? Quem escolheu os tons? Fez a noite escura, desenhou a clara lua, misturando o que era bom. O maior pintor do mundo está pintando minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo está pintando minha história. Ele assinou a obra que sou eu. Na assinatura está escrito Deus. Pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. Ele pintou minha vida. Pintou minha vida com o sangue derramado. Pintou minhas vestes com o branco da santidade. Pintou meu interior com sua glória. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. E ela não tinha cor. A cruz foi o pincel do autor. O maior pintor do mundo
Então, crianças, a semana passada, a monitora Jennifer começou o nosso livrinho. Olha aqui, se estivéssemos aqui presencial, nós iríamos começar a nossa apostila. Mas a gente vai mostrar para vocês, a gente vai fazer essas aulas e depois, quando a gente retornar para a igreja, todo mundo no culto, aí a gente vai fazer as atividades dessa pasta, tá bom? Então hoje eu vou falar da segunda aulinha. Na aulinha de hoje, vamos falar sobre Jesus. Quando Jesus chegou. A gente já deve ter escutado, né? Muitas histórias diferentes, né? Fato real, porque Jesus é real, né? Então a gente já escutou várias maneiras diferentes das igrejas de falar sobre o nascimento de Jesus. Porque o nascimento de Jesus foi o maior acontecimento que teve durante todo o mundo. Então todo mundo, em todas as religiões, falam do nascimento de Jesus. Vamos hoje falar um pouquinho sobre isso. O nascimento de Jesus é a promessa de Deus na nossa vida. Está lá na palavra em Gênesis 3, versículo 15. Lá fala assim: há muito tempo, em uma cidade chamada Nazaré, haviam 2 jovens, José e Maria. E eles namoravam e ficaram noivos e iriam se casar. Deus amava muito, muito mesmo, Maria e José, pois eles eram comprometidos com a palavra de Deus. Eles faziam da maneira que os pais deles ensinavam para chegar mais perto de Deus. Foi que quando, de repente, em uma noite, o anjo apareceu para Maria e Maria acordou. E agora, crianças, vocês sabem o que o anjo falou para Maria? O anjo disse assim para Maria: que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. Olha, Maria se sentiu medo por conta, né? O anjo apareceu para ela naquela luz brilhante e Maria ficou sem saber o que fazer, né? E Maria ficou prestando atenção. E o anjo disse para Maria: não tenha medo, eu tenho um recado de Deus para você. Olha isso, o Senhor Deus mandou diretamente um anjo falar para Maria. Maria realmente era muito abençoada por Deus. O anjo disse assim: Deus está contente com você, Maria. Você ficará grávida e dará à luz a um filho. E esse filho chamará Jesus. Maria falou assim: mas eu não sou casada ainda, porque para ter filhos tem que estar casada. E o anjo falou: não se preocupe. O anjo também foi até José e contou tudo o que Deus iria fazer com Maria. Porque José iria se casar com Maria. E como que a Maria ia aparecer grávida, sendo que eles não tinham casado ainda, né? Mas José e Maria confiavam muito em Deus. Eles se casaram mesmo assim. E foi quando, em uma cidade, o imperador queria saber quantas pessoas tinha na cidade, que tinha nascido na cidade. E mandou todo mundo que não era da cidade de Nazaré ir para a cidade aonde tinha nascido. E lá foi. Maria estava já com aquele barrigão grande, pois já estava perto de ter o filho. José e Maria viajaram bem devagarinho pela cidade até chegar a Belém, aonde José havia nascido. Quando chegou na cidade, muitas pessoas estavam saindo de Nazaré para voltar para onde havia nascido. Então as cidades vizinhas estavam todas com muita gente, porque muita gente tiveram que sair de Nazaré. E José e Maria quando chegou lá em Belém, não tinha mais hospedaria, não tinha mais um hotel, não tinha mais uma pousada onde tinha quartos para eles dormir. Foi quando um homem se compadeceu deles e falou: eu tenho em uma estrebaria, que é
né? Onde que ficam os animais, onde os animais dormem. Eu tenho um lugarzinho lá, se vocês quiserem, vocês podem ir lá, ajeitar um cantinho e passar essa noite lá. Maria estava tão cansada, porque já estava com a barriga muito grande para ter o bebê, que aceitou. Crianças, foi quando eles ajeitaram lá um cantinho para eles dormir, Maria começou a sentir a dor para ter o bebê. Nossa, mas Maria não teve medo, porque Deus estava com ela. Naquela mesma noite, nasceu o bebê. Nasceu aquele menino e Maria falou: esse é o Filho de Deus, Jesus, o filho que Deus havia prometido. Maria e José ficaram muito felizes porque havia nascido Jesus. E os anjos todos ficaram em festa com o nascimento de Jesus, pois Jesus é o Filho de Deus. Olha isso, hein, crianças? Como Jesus é importante. Jesus é o Filho de Deus e Deus deu Jesus para vir nos ensinar a como lidar com cada coisa que acontece na nossa vida, né? Porque Jesus, ele viveu e cresceu no meio dos homens. Jesus veio para nos mostrar que temos que confiar em Deus. Olha, crianças, quando qualquer coisa acontece na nossa vida que não gostamos, não vamos reclamar, vamos agradecer, porque Deus sabe de todas as coisas. Quando Jesus nasceu, ele não tinha nada. Você vê, ó, José e Maria teve que sair correndo da onde que estava, Maria prestes para ter bebê. De repente, todo mundo teve que sair por ordem do imperador. Jesus não tinha nada. Tinha lá uma pecinha ou outra que Maria carregou. Quando Jesus nasceu, eles eram bem humildes. E Jesus não reclamou. Deus deu seu único filho, chamado Jesus, para nos mostrar o quanto ele nos ama. Crianças, Jesus ama todos. Todos nós somos importantes para Deus. Então, se algo acontece na nossa vida, devemos agradecer a Deus, que o melhor virá. Agora nós vamos louvar, depois a gente vem para fazer a oração final. Amém? Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a minha você. Olhem a estrela anunciando glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Cantem os anjos, tragam presentes. Glória a Deus, pois já nasceu bebê Jesus. Ele era um rei com todo o poder, mas do céu desceu, tornou-se um bebê. Não foi em hospital, nasceu num curral, só pra salvar a minha você.
Pois bem, lembraram do nosso louvor que a gente apresentou, falando do bebê Jesus? É uma alegria mesmo poder estar aqui com vocês, falando mais um pouquinho sobre Jesus. Aí na próxima aula, a gente vai dar continuidade na apostila e depois a gente vai fazer as atividades quando a gente estiver na igreja, tá bom? Agora nós vamos orar, agradecer a Deus por essa aulinha que tivemos e depois a gente continua. Então, monitora daqui e vocês daí. Eu fico de olho aberto porque eu quero que vocês me vejam, mas se vocês quiserem fechar os olhinhos, pode ficar à vontade, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigada por mais essa aulinha. Abençoa, Senhor, toda a minha família, toda a igreja, todas as crianças, que todos possam sentir a tua presença, Senhor Jesus, em nossas vidas. Deus abençoe grandemente toda a sua família. Amém? Viu? Nessa oração final a gente ainda pediu para abençoar muitas pessoas, porque é isso que o Senhor, que Jesus quer da gente. O amor de Jesus, que nós recebemos de Jesus, temos que passar para os outros. Temos que dar amor e nós vamos receber amor, tá bom? Continue aí que a monitora Marila vai começar com a aulinha das crianças um pouquinho maior, tá bom? Beijo, amo vocês. Tchau. A cidade de Jericó. Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um dia da nossa aulinha, mas primeiro nós vamos apresentar as nossas vidas ao Senhor. Vamos orar? Eu vou orar daqui e você vai orar aí da sua casa, tá bom? Vamos fechar os nossos olhos e levantar as nossas mãos assim para falar com o Senhor. Vamos lá? Senhor meu Deus, Pai amado e querido, em nome de Jesus, recebe diante do teu altar a minha vida e a vida de cada criança, de cada pré-adolescente, Pai amado e querido, e de cada adolescente, e de todas as pessoas que estão ouvindo, Pai amado e querido, esta aulinha. Derrama sobre nós, Santo Deus de poder e glória, o teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós já te agradecemos. Nos dá entendimento e sabedoria para compreender as tuas palavras. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém? Fez a sua oração? Que gostoso, não é? Muito bem, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a cidade de Jericó, tá bom? E nós vamos acompanhar mais acontecimentos que ocorreram com o povo de Israel. Essa historinha é uma historinha muito, assim, recheada com muitos detalhes. Então, o que a monitora fez para que você conseguisse acompanhar e também não ficasse cansado? Eu reparti em algumas partes essa história. Hoje nós vamos conhecer a primeira parte. Você conhece a história da cidade de Jericó? Não conhece? Não tem problema, nós vamos conhecer ela agora então. Então, o que aconteceu nesse momento? O que estava acontecendo ali? Moisés, ele havia morrido e ele já estava na idade de 120 anos quando ele morreu. E aí, Deus falou com Josué, que era filho de Num, que ele ia passar o Jordão com todo o povo de Israel. E toda a terra que ele pisasse, ele lhe daria, como ele havia prometido para Moisés. Então, olha só que emocionante, né? Moisés conduziu aquele povo no deserto durante 40 anos e chegou num momento que, quando ele não estava mais ali, Deus preparou uma outra pessoa para continuar aquela jornada. Então, o que a gente vai ler hoje? Nós vamos ler o livro de Josué. Vamos ler o capítulo 1, o versículo 1, 2 e 3, para a gente começar a entender um pouquinho dessa história. Vamos lá?
E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Então, olha só, meus amados, exatamente aquilo que eu havia já falado para vocês. Então, vocês viram que Deus falou para Josué o que ele tinha que fazer, que ele ia passar o Jordão com esse povo e que toda a terra que ele pisasse os pés, Deus daria até ele. E aí, o que aconteceu? Josué, ele tinha uma missão, não tinha? Ele tinha que concluir, ou dar continuidade ao trabalho de Moisés, liderando os filhos de Israel durante essa jornada. E Deus, como é um Deus fiel às suas promessas, é um Deus amoroso, ele queria que Josué soubesse disso. Então, ele queria que Josué soubesse que ele iria sustentá-lo, mesmo diante da mais complicada situação que Josué passasse ou tivesse que enfrentar. Deus, ele fez questão que Josué soubesse disso. E aí a gente vai acompanhar agora no versículo 5 desse mesmo capítulo para ver o que mais que o Senhor falou ali com Josué. Vamos ler? Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Amém? Olha que lindo que Deus falou com ele, né? Falou assim, ninguém te susterá. Vocês conhecem a monitora Marília. Eu já pensei, o que é susterá, Senhor? E aí eu fui procurar. Susterá, ele tem vários significados, tá bom? E um dos significados de susterá significa deterá, segurará. Então Deus estava falando ali para Josué, ninguém vai te segurar, né? Eu sou contigo. Olha que lindo que ele falou, não te deixarei, não te desampararei. Esse é o nosso Deus, que não importa qual é a situação que a gente esteja passando, por mais complicada que ela seja, Deus também fala isso hoje para nós, não te deixarei e não te desampararei. Não é maravilhoso? É muito lindo, gente. Deus, ele é amor purinho, purinho. E aí a gente vai acompanhar também agora, no versículo 9, o que mais o Senhor também falou ali com Josué, e que era algo muito importante, que o Senhor fez questão de estar frisando. Vamos acompanhar agora no versículo 9, tá bom? Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Gente, que coisa mais linda! Olha que coisas importantes que o Senhor falou ali para Josué. Ele falou, não te pasmes, né? Não importa o que você vai ver, não fique pasmado. Não te espantes, né? Não fique espantado com as coisas ao seu redor, com a grandiosidade do problema que você vai enfrentar, né? O Senhor teu Deus é contigo. Olha que coisa importante que ele falou. Nesse capítulo 1 do livro de Josué tem um título, eu não sei se na tua Bíblia tá o título igual da minha, mas na minha Bíblia o título é Deus fala a Josué e anima-o. Vamos pensar um pouquinho, Deus precisou animar Josué, da mesma maneira que Deus também precisa nos dar uma animadinha na gente de vez em quando a gente tá passando ali por um problema, por uma tribulação, e a gente também fica ali, né, receoso do que tá acontecendo. E não significa que a gente não confie no poder de Deus, mas significa talvez que a gente não confie em nós mesmos. Porque nós sabemos que somos, humanos e nada podemos sem Deus. Mas com Deus nós podemos todas as coisas. Podemos enfrentar esses momentos difíceis também. Então Deus fez questão de colocar essa passagem. Se depois você quiser ler na sua casa o capítulo 1 aí na íntegra, você vai amar de conhecer as palavras que o Senhor falou com Josué ali, tintim por tintim. Muito lindo. E aí, o que aconteceu, meus amados, depois disso, né?
Aí, depois que Josué recebeu essa injeção de ânimo, que Deus falou com ele, né? Olha cada coisa maravilhosa que Deus colocou ali diante de Josué, que era com ele. Aí Josué falou, bom, tudo bem, então vamos lá. Ele começou a preparar o povo para passar o Jordão, para que ele tomasse posse daquela terra que o Senhor vos daria. E aí, será que esse povo de Israel obedeceu a Josué? O que vocês acham? Será que eles, continuaram ali fiel com ele? Vamos ver. Eles obedeceram sim, né? Eles obedeceram Josué. E aí a gente vai acompanhar aqui nos versículos, então, 16 e 17, o que eles falaram para Josué quando Josué começou a falar tudo ali que eles deveriam fazer, como que ia ser feito. O que será que eles falaram para Josué? Vamos conhecer, então, essa passagem nos versículos 16 e 17. Então responderam a Josué, dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Olha só que interessante, o povo ali confirmou, falou, olha, tudo que você mandar, né, tudo que você ordenar, a gente vai fazer. Aonde você for, a gente fecha contigo, né? Do mesmo jeito que a gente obedeceu Moisés, a gente vai obedecer você também, né? Porque Deus é contigo, né? Desde que Deus seja contigo, a gente vai fazer tudo. Então, olha que interessante, aquele povo ali, por algum momento, também estava reconhecendo, né? Deus foi com Moisés, né? Eles não tinham dúvida disso, e Deus está sendo com Josué, então nós vamos continuar com ele. E aí falou, vamos que vamos. E aí, o que aconteceu depois disso? O que mais que aconteceu? Então, havia todo um plano, né, para estar entrando ali naquela terra. E aí, Josué teve uma ideia, sabiamente, né, inspirado por Deus, claro. Ele enviou 2 homens até a terra de Jericó para espiar secretamente aquela terra e ver ali o que estava acontecendo. Quando chegou na terra de Jericó, esses 2 homens entraram na casa de uma mulher. E o nome dessa mulher era Raabe. E aí eles dormiram ali na casa dela. O que aconteceu, pessoal? Aconteceu que as notícias voam, né? E avisaram o rei de Jericó que haviam 2 homens de Israel na cidade e que eles estavam ali para espionar a cidade. E aí o rei, né, ficou todo preocupado, falou o quê? Mandou 2 soldados, 2 homens lá na porta da mulher para perguntar, né, sobre esses homens que haviam passado ali a noite na casa dela. E falou, vão lá e dá um jeito nessa situação. E aí esses homens foram. E aí, o que será que aconteceu? O que será que Raabe fez? Será que Raabe entregou esses homens? O que você acha? Não acha nada? Então, Raabe, ela não entregou. Ela escondeu os homens e contou para aqueles homens que estavam ali perseguindo os espiões uma outra história. Agora, nós vamos acompanhar no capítulo 2, no versículo 4 e 5, o que foi que Raabe falou para os homens do rei. O que foi que ela falou para eles? Vamos ler? Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu, e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Olha só, meus amados, que interessante, né? Raabe mentiu para proteger aqueles 2 homens de Israel e contou uma história lá para aqueles perseguidores e falou, olha, eles foram embora, né? Não sei para onde eles foram não, é melhor vocês irem atrás dele que dá tempo de alcançar. Ó, ainda falou assim, né? Como quem estava do lado deles. E aí esses homens se foram. E aí, na verdade, o que Raabe havia feito com os 2 espias? Vocês sabem? Raabe pediu que os 2 subissem até o telhado e escondeu eles entre as calhas do linho. Nós estamos vendo agora na imagem Raabe escondendo esses homens ali, né, no seu telhado. E aí, o que aconteceu? Os homens do rei foram embora. Eles foram embora para procurar os espias. E aí, Raabe subiu de novo até o telhado para falar
com os espias, com aqueles homens que eram de Israel. Vamos ler agora no capítulo 2 ainda, nos versículos 9 e 10, o que foi que Raabe falou ali para os espias naquele momento? E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós, porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saieis do Egito, e o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Então, olha só, meus amados, Raabe estava explicando ali para eles que toda a cidade sabiam quem eles eram e que eles estavam desmaiados. Olha que palavra que ela usou, né? Eles estavam todos preocupados, atemorizados. Por quê? Porque eles conheciam já os prodígios e maravilhas que Deus fazia a favor do povo de Israel, né? Ela citou a situação do Mar Vermelho que a gente conheceu na semana passada. Olha que interessante. Então, eles estavam atemorizados, né? E aí ela deu a entender que ela sabia disso. E aí, que mais que Raabe lhes disse? Ela também disse para eles que ela sabia que o Senhor, Deus dos israelitas, era o Deus em cima no céu e o Deus embaixo na terra. Olha que propriedade. Gente, olha essa mulher, olha a fé dessa mulher. Embora ela tinha uma má reputação naquela cidade, né? Ela era mal falada na cidade, mas ela foi uma mulher que acreditou naquilo que ela ouviu a respeito de Deus. E olha a atitude corajosa que ela teve ali naquele momento. Então ela conversou com os espias e pediu um favor para eles. Ela pediu que eles jurassem que quando eles voltassem à cidade, que eles iam poupar a vida dela, do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, das suas irmãs e de tudo que eles tinham. Ela pediu que eles jurassem, porque ela havia agido com beneficência para com eles. Então ela estava pedindo que eles também agissem com beneficência para com ela e toda a sua casa e tudo aquilo que ela tinha. E aí, será que os espias, né, os homens israelitas, concordaram com Raabe? O que vocês acham? Sim, eles responderam que se ela não denunciasse eles, quando o Senhor dasse a eles aquelas terras, eles usariam sim de beneficência para com ela, para com toda a sua família e para com tudo aquilo que ela tinha também. E aí, o que Raabe fez? Raabe fez esses 2 homens descerem por uma corda pela janela, porque a casa dela estava ali sobre o muro da cidade de Jericó. Então, ela pegou uma corda que ela tinha bem firme e eles desceram. A gente tá vendo isso agora, eles descendo por ali. E aí, o que mais que aconteceu? Agora a gente vai louvar. Vamos louvar ao Senhor. Mais um pouquinho, tá bom? E quando a gente voltar do louvor, a gente vai ver qual foi o desfecho dessa história. Levantarei a minha casa neste lugar, e sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão, e sobre ela edificarei a minha igreja. Levantarei a minha casa neste lugar, e sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão, e sobre ela edificarei a minha igreja. Não temas, eu sou contigo.
que gostoso. Voltamos do louvor. Você viu que louvor maravilhoso? Esse louvor, ele tem tudo a ver com a nossa história de hoje, né? Com esse momento ali que Josué estava ali numa importante missão, que era dar continuidade ao trabalho de Moisés. E com certeza Josué, ele estava preocupado, sendo que o Senhor veio para animá-lo e falou com ele, né? Não te desampararei, né? Eu sou contigo, não temas, eu sou contigo. E esse louvor que nós entoamos, ele fala sobre isso, né? Tem essa parte, a parte que eu mais gosto desse louvor, que ele fala, né? Não temas, eu sou contigo, ainda que um exército se levante contra ti, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E o Senhor, ele ainda fala para nós, né? Eu sou o teu Deus. E nós devemos dizer ao Senhor, Senhor, tu és o meu Deus. Então, nessa historinha de hoje, que isso fique muito gravado no seu coração, né? Que Deus, ele é com você, não importa o tamanho do seu problema. Deus, ele é contigo, ele não vai te desamparar, ele vai estar sempre segurando na tua mão, né? Por mais que você sinta medo, por mais que você fale, Deus, eu sou tão pequeno como Josué, tô tremendo de medo, mas Deus, ele é contigo. Então a gente tem que dizer para Deus também, como a gente cantou nesse louvor, Senhor, tu és o meu Deus. Agora vamos conhecer o desfecho da nossa história. E aí, o que aconteceu ali depois que eles desceram pela corda? Então, eles pegaram e falaram para Raabe tudo que ela tinha que fazer, né? Que ela não deveria denunciar eles, que ela deveria também manter ela e todas as pessoas ali da casa dela, que ela amava, dentro de casa. Falou, olha, não fica ninguém para fora. E por último, ele falou, a gente quer que você coloque um fio escarlate, que significa um fio vermelho, nessa mesma janela pela qual nós descemos. Porque quando eles fossem voltar às cidades, eles saberiam que naquela janela, que naquela casa não era para se tocar. E aí eles falaram para ela, se você não fizer dessa maneira, nós estamos livres desse juramento que fizemos hoje e não vamos nos sentir culpados de nada que acontecer com vocês. E Raabe falou, amém, que assim seja, vou fazer direitinho tudo isso que vocês estão falando. E por último, Raabe falou para eles que eles deveriam ir até o monte e ficar ali por 3 dias para esperar o tempo dos perseguidores voltarem e não encontrarem com ele. E aí depois sim eles deveriam seguir o caminho de volta para casa. E foi exatamente o que os 2 espias de Israel fizeram. Subiram ao monte, ficaram lá 3 dias e depois foram de volta para casa. Chegando em casa, contaram tudo para Josué que havia se passado com eles. Então hoje a nossa historinha termina aqui. Não foi uma história emocionante? Você não ficou emocionada? A monitora ficou muito emocionada. Quando eu estava revendo essa história para contar para vocês, eu tive aquela sensação que eu sempre faço questão de frisar para vocês. A palavra do Senhor se renova a cada dia na nossa vida. E essa palavra, ela é bálsamo para o nosso coração. Ela nos fortalece para a gente enfrentar, sabe, uma tempestade pequena ou uma grande tempestade, para a gente enfrentar um exército que esteja atrás de nós. Então é isso que a gente vai colocar no nosso coraçãozinho. E agora nós vamos fazer a nossa oração pela palavra, né? Vamos pensar em tudo que a gente ouviu, né? Pensar nesse momento maravilhoso que o Senhor falou ali, animando a Josué. E vamos falar um pouquinho, rapidinho com Deus sobre isso. Eu vou orar daqui e você fecha o seu olhinho e fala um pouquinho aí com Deus sobre o que você entendeu dessa história, né? Que Deus grave essa historinha nas tábuas de carne do seu coração também. Vamos lá? Senhor Deus, amado e querido, eu te louvo e te agradeço pela tua palavra que é tão maravilhosa,
Pai amado e querido, e que sempre chega como alimento até as nossas vidas, Pai. Que nesta hora, esta palavrinha, Santo Deus de poder e glória, esteja assim sendo escrita nas tábuas de carne dos nossos corações, no meu coração, no coração de cada criança, de cada pré-adolescente e de cada adolescente, de todas as pessoas que a ouviram, Santo Deus. Que o Senhor venha nos dar ânimo, Pai amado e querido, com a tua palavra, da mesma maneira que as tuas palavras foram ali uma injeção de ânimo na vida de Josué, para que ele soubesse, Santo Deus de poder e glória, que não importava o tamanho do problema que ele fosse enfrentar, que o Senhor era o Deus dele, porque o Senhor disse a Josué, Santo Deus de poder e glória, não te deixarei, nem te desampararei. E eu creio em nome de Jesus, que a tua palavra se renova a cada dia e que isto também serve para cada um de nós, e eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus. Amém. Amém. Que gostoso, né? Esse é o nosso Deus. Deus nunca vai te deixar. Deus nunca vai te desamparar. Não se esqueçam isso, meus queridos, porque Deus nos ama. Ele é conosco. Ele é um Deus fiel, que está ali conosco, da mesma maneira que Ele foi fiel com o povo de Israel, tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa oração final, tá bom? Vamos orar por toda a nossa igreja, vamos orar pelo caderno de oração que existe na nossa igreja, é um caderno físico, né? Então você vai orar por esse caderno, lembra? Você vai falar, Senhor, abençoa a vida de cada pessoa que tem seu nome escrito no caderno de oração, que tá com a nossa irmã Rosa Helena. E você já fez o seu caderno de oração na sua casa? Você pode fazer um caderninho de oração se você quiser também, tá bom? Fique à vontade. E você vai pedir na oração final pelas pessoas que você conhece, pelas situações que você conhece, tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai amado e querido, como Tu és um Deus maravilhoso, Pai. Recebe diante do Teu altar a nossa pequena igreja. Recebe cada vida, Pai amado e querido, em nome de Jesus. Abençoa grandemente, Pai amado e querido, cada um dos Teus ministros. Abençoa o diácono da Tua igreja, Pai amado e querido. São muitos diáconos, Santo Deus Todo-Poderoso. Abençoa também o presbítero, Pai amado e querido, abençoa cada monitora, abençoa grandemente a equipe de visita, Pai amado e querido, que tem visitado famílias e tem levado o Teu alento e a Tua palavra. Abençoa, Pai amado e querido, o nosso louvor, Pai amado e querido, o ministério do louvor, cada um que participa dele. Abençoa, sim, Pai amado e querido, o nosso irmão Adriano e todas as pessoas que participam dessas gravações, podendo levar a Tua palavra até a casa dos nossos amados, Senhor. Ah, Santo Deus de poder e glória, olha sim pela vida de cada pessoa que está com seu nome inserido ali no caderno de oração da nossa igreja, Pai. Visita os enfermos e doentes, curando, restaurando a vida de cada um deles. Abençoa todos os profissionais de saúde, Santo Deus de poder e glória, e visita o coraçãozinho, Pai amado e querido, com a Tua paz, que excede todo o entendimento, àqueles que perderam um ente querido, Santo Deus de poder. Ah, Pai, Tu és sim a nossa rocha, Tu és a nossa fortaleza, Tu és o socorro presente dos nossos corações, Pai amado e querido. E em nome da Santíssima Trindade, que reina e vive para todo sempre, eu termino esta oração em nome do Pai, do Filho e do nosso maravilhoso Espírito Santo. Amém. Amém. Fez a sua oração? Que gostoso, não é, gente? É muito emocionante. Ai, meu Deus, quase chorei. Muito lindo. Deus, Ele é maravilhoso, tá bom? Então, um grande beijo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Até a semana que vem. Tchau, tchau.